E aí pessoal, bem-vindos a mais uns 5 minutos de processo. Hoje eu estava tão empolgado que eu cheguei até a rabiscar no quadro aqui atrás de mim para a gente falar sobre o tema do ônus dinâmico da prova. Num outro vídeo a gente falou sobre o ônus da prova como regra de conduta, regra de julgamento, a gente analisou basicamente a regra estática lá do artigo 373, inciso 1 e 2 do CPC 15. Bom, beleza. O fato é que o 1 e o 2 lá do 373, eles estão repetindo o artigo 333 do CPC anterior, que é o CPC 73. Mas mesmo naquela época do CPC anterior, existia uma dificuldade muito grande. Por quê? Porque essa regra que foi feita pelo legislador, ela é uma regra que pretende resolver a maioria dos casos. E resolve bem a maioria dos casos, mas não resolve todos. Então se utilizava muito lá o Código de Defesa do Consumidor como uma fonte subsidiária, se usava também a ideia de acesso à justiça para já se dinamizar o ônus da prova naquela época. Tem até decisão do STJ de 2012 falando sobre dinamização do ônus da prova. Então isso já era um tema recorrente nos tribunais. E agora, em 2015, o legislador resolveu colocar isso no código e foi excelente porque trouxe requisitos claros para a dinamização do ônus da prova. Então o que precisa para dinamizar o ônus da prova, para mudar um pouco essa coisa do tamanho único, que é essa regra geral que quer servir para todos os casos, mas para alguns simplesmente não resolve. Tem alguns requisitos ali nos parágrafos 1º e 2º do 373. Tá? Que requisitos são esses? Primeiro, tem que haver uma excessiva dificuldade ou impossibilidade da parte produzir aquela prova, ou uma facilidade maior da parte contrária produzir prova do fato contrário. Então vamos imaginar, por exemplo, uma demanda que envolva erro médico. Pode ser, naquele caso particular, não estou dizendo que seja para todos, que seja mais fácil para o médico provar que o procedimento eleito foi o procedimento adequado, que a boa literatura médica diz que aquele procedimento é consagrado, etc, etc, do que para o paciente provar que houve erro médico. Tá? Então, num caso como esse, poderia haver a dinamização do ônus da prova, como em tantas outras situações. Além disso, o juiz tem que fazer isso numa decisão motivada, ou seja, ele tem que proferir uma decisão interlocutória fundamentada, dizendo por que ele está dinamizando o ônus da prova, naturalmente analisando peculiaridades do caso e tudo mais. E ele também tem que dar a oportunidade, isso aqui é muito importante. A gente falou que o ônus da prova, ele é um peso que o legislador colocou sobre os ombros das partes, e que as partes têm a missão ali, o ônus, o encargo de se tirar esse peso das suas costas. Então não pode acontecer na sentença essa dinamização do ônus da prova, não pode acontecer no tribunal, porque tem que estar ainda com a fase instrutória aberta, para que a parte que agora está sendo incumbida com esse peso, com esse ônus, ela possa se desincumbir desse ônus, ela possa, afinal de contas, chegar e produzir prova testemunhal, documental, até pedir uma perícia, se for o caso, ou outro meio de prova, para demonstrar que ela tem razão naquela demanda em particular. E é muito importante, pessoal. Só porque o ônus da prova é muito difícil para uma parte ou impossível, não quer dizer que essa impossibilidade simplesmente tem que ser realocada, transferida para outra parte. O que eu quero dizer com isso? Eu não posso pegar uma coisa que seja impossível para o autor de provar e jogar no colo do réu, nas costas do réu. É impossível para o autor, então, que seja impossível para o réu. Não, eu não posso fazer isso. Lá no parágrafo 2º do artigo 373. Se é impossível para os dois, a gente vai manter a regra estática lá, clássica dos incisos 1 e 2 do CPC. E lembrando, gente, o que acontece? O requerimento desse ônus dinâmico é muito importante. Não adianta eu jogar lá um requerimento no final da minha petição, no meu face ao exposto, requerendo para o juiz a dinamização, porque ele não vai conceder o requerimento dessa forma. Eu tenho que justificar para o juiz e mostrar para ele que aquele caso é um caso especial de dinamização do ônus da prova. E aí, claro, eu vou incluir nos meus requerimentos, mas tem que ter um capítulo especial na minha petição justificando isso. Certo, gente? Vou colocar ali no YouTube para vocês algum material adicional ali embaixo nos comentários. Nos sigam lá no nosso canal e espero vocês no nosso próximo vídeo dos 5 minutos de processo. Até lá, pessoal. Obrigado!